Graça e paz. Amém. Isso aí foi pra mim. Graça e paz. Amém. Mais uma vez, porque isso aí foi treinamento. Graça e paz. Amém. Agora sim. Gálatas capítulo 4, do verso 1 ao verso 7. Portanto, pense da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor que a de um escravo. Apesar de ser dono de todos os bens, deve obedecer aos seus tutores, administradores, até a idade determinada por seu pai. O mesmo acontecia conosco. Como criança, éramos escravos dos princípios básicos deste mundo. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher e sobre a lei. Assim o fez para resgatar nós que estávamos sobre a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio dele clamamos: Abba, Pai. Agora você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Amém? Vê só. Estava num dia, eu cheguei em casa depois do trabalho. A Bia olhou pra mim e disse: precisamos conversar. E eu olhei e pensei: caramba, deve ser uma DR. Estava preparado para uma briga. Já estava preparado para pedir desculpa também, como todo homem deve fazer. O que acontece? Ela chegou em mim e disse: olha, tem uma frase que não sai da minha cabeça. Aí eu disse: graças a Deus. Não é briga. E aí ela olhou pra mim e disse: isso não é o Espírito Santo não? Aí eu disse: qual é a frase? Ela olhou pra mim e disse: nós somos escravos daquilo que a gente não pode abrir mão. E aí, quando ela falou sobre isso, a gente entrou em debates. Sabe, a gente começou a conversar, ela apontou a sua visão, eu apontei a minha. Ela apontou coisas mais profundas do que eu pensei quando escutei. Eu pensei em prazeres, eu pensei em pecado, mas ela foi para uma prisão totalmente diferenciada. Ela olhou para mim, e vai ser os 3 pontos da minha mensagem. Ela olhou e deu uma frase, ela falou, é uma frase que tocou meu coração e acabou com a minha noite, porque eu só fiquei pensando nela. Que ela disse que nós somos escravos da mágoa do passado, da insatisfação do presente e da ansiedade do futuro. E isso me quebrou, porque isso foi de tão profundidade. E interessante que depois que ela falou essa frase, a gente falou também sobre a prisão do que é a escravidão. Porque ela disse que ela via a escravidão como grades, várias grades, e a gente com a chave para poder abrir. Porém, todavia, nós estávamos confortáveis de ficar nessa prisão. Já eu disse que a escravidão é realmente uma prisão estranha. Por quê? Porque você pode andar a hora que quiser, você pode mexer as mãos, falar o que quiser, porém você está preso. E fazendo um sentido, quando eu li esse texto, eu fui numa ideia totalmente diferente, e Deus foi conversando comigo durante as 2 semanas, e foi uma atrás da outra, e eu só apanhava, ele batia aqui, eu apanhava acolá. Mas antes de qualquer coisa, eu vou falar sobre o livro, ou melhor, a carta de Gálatas. Eu preciso dar esse contexto. Quando Paulo vai escrever a carta de Gálatas, ele vai escrever com muita raiva, Gabriel. Por que ele vai escrever com muita raiva? Simplesmente porque existia um grupo de judeus que eles aceitaram Jesus como Messias. Só que eles acreditavam que quando um gentio se convertia a Jesus, ele deveria passar pela cultura judaica da época. Ou seja, não era somente aceitar Jesus como Senhor e Salvador, mas sim viver os momentos judaicos, as práticas judaicas. Por exemplo, não comer carne de porco, guardar o sábado. Então eles acreditavam que você aceitou Jesus, você realmente pode participar de uma vida cristã, mas você precisava viver práticas judaicas. Esse grupo de judeus foi conhecido como judaizantes.
E o que os judaizantes fizeram? Quando Paulo ele vai plantar a igreja na Galácia, eles pegaram e esperaram que Paulo fosse embora. Por quê? Porque quando Paulo foi embora, eles começaram a ir na igreja e dizer: olha, Paulo é um farsante. Ele está deixando um evangelho muito fácil. Um evangelho para que cresça muito, porém não é um evangelho verdadeiro. Porque não é somente aceitar Jesus, vocês têm que aceitar as práticas judaicas. E Paulo, quando ele vai escrever a carta, ele vai com sangue nos olhos. Por quê? Porque ele estava falando de algo que liberta, que é Jesus. Ele falou de um evangelho de graça, mas as pessoas queriam viver um evangelho de prática, de um evangelho cultural, um evangelho que prende. Então, Paulo, ele vai pegar o livro de Gálatas e vai debater. Isso na teologia a gente diz que Gálatas, na verdade, é uma carta apologética. Por que uma carta apologética? Porque ela vai defender a fé em Cristo Jesus como uma salvação. Porém, quando ele chega no capítulo 4, porque ele faz uma exposição no capítulo 2 sobre Abraão e sobre como nós somos, pela fé, filhos espirituais. A partir de Abraão, pela fé, a gente é descendente de Abraão. E Paulo ele vai descrever, quando ele chega no capítulo 4, ele simplesmente traz uma ideia. Ele diz que um menino, e eu vou conjecturar, eu vou parafrasear o texto para melhor entendimento. Ele diz que um menino que é o filho do dono, o filho do chefe, e quando ele não chegar à sua maturidade, ele não passa de um escravo. Bora lá, eu vou começar o meu primeiro ponto aí. O primeiro ponto eu falei, a mágoa do passado. E por que eu preciso falar nesse sentido, nesse texto? Calma, vocês vão entender. O problema é que a mágoa do passado é o que é mágoa. O que a gente entende como mágoa. Sabe, na tradução em português, mesmo, eu não fui no original do grego, mágoa significava água suja. O maior sentido, quando alguém falava de mágoa antigamente, ele estava falando de uma água que está contaminada. E sabe, a gente que deveria ser uma fonte de água pura, a gente se contamina com as mágoas do passado, com aquilo que aconteceu com a gente. E você percebe que mágoa sempre tem a ver com o passado. Ninguém consegue ter uma mágoa do presente. É sempre algo estabelecido que já aconteceu atrás. Só que a mágoa, ela propõe coisas. Nós começamos a sentir injustiçados com aquilo que aconteceu com a gente, e isso vai criando correntes na nossa vida. Quer ver um ponto de corrente? A mágoa nos ensina ao quê? A não confiar de novo em pessoas, a não confiar, sei lá, se aconteceu alguma coisa na sua família, a não confiar em seus parentes, a não confiar em um amigo. Por quê? Porque aconteceu um ato ruim e você começou a sentir a mágoa e você não conseguia perdoar. Porém, o problema disso é que quando a gente vai ter um relacionamento com Deus, a gente não consegue confiar em Deus totalmente. Por quê? Porque a corrente da mágoa é a desconfiança. A mágoa produz uma sujeira tão forte nas águas puras que a gente precisava ter e jorrar, porque maior é o que está dentro de nós do que está no mundo. A gente não consegue trazer uma purificação, uma defesa. Por quê? Porque a gente está contaminado com algo que aconteceu com a gente, com algo que a gente não consegue perdoar. E cara, e aí a gente começa
a desconfiar de Deus, a desconfiar naquilo que Deus pode fazer. A desconfiança sempre vai gerar uma coisa, desobediência. E cara, bora lá. Eu vou entrar aqui num ponto mais profundo. Deixa eu te falar algo que a minha Bíblia ensina. Plano B é desobediência. Sabe por quê? Porque nós estamos tão desconfiados que a nossa mágoa faz a gente criar plano B daquilo que Deus já falou. A Deus mandou o quê? Abraão sair de onde? Da sua parentela. Quem era o plano B? Quem ele levou? Ló. Ou seja, Ló era o que dele? Parente, primo. Ou seja, por quê? Abraão pensou, eu vou sair da minha parentela, eu vou sair de um lugar de segurança, mas eu não estou tão confiante em ti, Deus. Por que essa desconfiança em Deus? Por que Abraão tinha essa desconfiança em Deus, Gabriel? Porque ele tinha uma mágoa gerada no coração dele, que era o quê? Ele pediu a todos os deuses que ele adorava antes, e nenhum concedeu o filho. Então, a única coisa que ele se sentia seguro era no meio da sua família, era no meio dos seus parentes. Então, é interessante que quando Ló e Abraão, eles discutem, e na verdade eles não discutem, são os pastores deles que se discutem. Ou seja, veja só, quando eles se separam, Abraão, ele olha para Ló e diz assim, escolha um lugar para ir. Aí Ló escolhe o quê? Sodoma. E Abraão vai para o lugar da promessa. Sabe, tem pessoas que andam com a gente e estão indo para Sodoma. E acham que Sodoma é mais frutífero do que Israel, do que Jerusalém. Mas eu não quero transpor isso na mensagem. Eu quero falar sobre planos B que a gente cria. Cara, sinceridade. Quando Deus falou, Robson, começa um culto dentro de casa. E ainda a gente não está crescendo do jeito que eu pensava que a gente ia crescer. Do que a gente ia sair do templo. Mas por que eu permaneço? Porque eu não tenho plano B. Porque se Deus falou comigo, vai acontecer. É uma visão de Deus. Por quê? Porque às vezes eu já participei de várias igrejas que não deram certo. Eu poderia ter criado mágoas, principalmente com líderes que não foram líderes bons. Mas a mágoa, ela te prende a um lugar. Veja, Elias chama Eliseu. O que Eliseu faz? Cara, bora lá. Eu quero fazer um teatro aqui. Vem cá, Tiago, rapidão. Bora lá. Elias, ele precisava chamar alguém para ter o dobro da unção dele. Então, ele avista quem no pasto? Eliseu. Porque Deus mandou Elias falar com Eliseu. Só que, sabe o que é o mais engraçado da Bíblia? Vamos te dizer, tu vai ser Elias, tá? Vai. Só precisa olhar pra mim. Faz o teu papel agora. Deixa eu me despedir dos meus pais. Pode ir. Foi isso. O que aconteceu? Eliseu já sabia o plano de Deus para a vida dele. Elias não precisou fazer nada. Ele só precisou olhar para Eliseu. Eliseu diz, tá bom, deixa eu destruir o plano B da minha vida. Por quê? Porque se eu quero viver uma unção maior, se eu quero viver uma vida melhor com Deus, eu preciso ser liberado do plano B. Eu preciso acabar com o plano B. Eu preciso viver um só caminho. Cara, entenda uma diferença. Tem uma diferença tremenda em uma só direção e uma diferença em um só caminho. Qual é a diferença? É porque em uma direção você só está indo
em frente, um só caminho leva, é a mesma coisa. Só que tem uma diferença, você consegue ver aquilo que você vai chegar. Por quê? Mas como é que você consegue enxergar? Porque Deus falou. Porque Deus disse. Só que qual é o nosso maior problema? É que a gente está preso à insegurança. Nós estamos presos a uma mágoa. Só que Eliseu, ele olhou e disse, não, eu não vou querer viver uma vida natural, ordinária. Eu não vou ficar preso à mágoa. Eu não vou ficar preso àquilo que o meu passado sujou. Porque era muito fácil, Gabriel, ele ficar na casa dos pais. Era muito fácil para ele. Sabe, se você entender, os pais dele tinham uma fazenda. Os pais dele não eram pobres não, tá entendendo? Os pais dele tinham uma condição alta comparado à sociedade da época. Mas o que Eliseu fez? Então, eu vou fazer um churrasco com os bois. Vou fazer um guisado, não sei qual é a tradução que está na sua Bíblia. E eu vou me despedir dos meus pais. E aí a gente canta, eu me despedi dos meus pais, vendi minhas carroças. Me despedi das minhas carroças, não é? Esqueci a música, a letra da música. Mas é isso. Aí a gente canta isso, pra onde eu irei. A gente canta com aquele desejo de dizer, não, eu vou, Senhor. Me dá um anel no meu dedo, um pouco de vinho, um cajado e eu vou mudar as nações. Porém, a gente já está preso a um sistema que também deu certo ou deu errado em nossas vidas no passado. E Deus está dizendo, se liberta da mágoa. Cara, e também o que você vai entender é, pessoas vão te machucar. Pessoas vão passar na sua vida e te machucar. Mas o nível da sua maturidade vai ser o quanto você está de olho no propósito que Deus deu na sua vida. Então, a mágoa não é só com pessoas também, mas também são atitudes que a gente vai tendo e vai sujando a água e vai gerando desconfiança em nosso coração. Sabe, tem pessoas que não querem mais entrar na igreja. Por que não querem entrar mais na igreja? Porque erraram, pecaram, porque se desviaram e eles tentam entrar, eles não conseguem ter força. Por quê? Porque aquilo que aconteceu no passado sujou a água que deveria ser pura. E talvez não foi nada além do que um plano B. Pedro nega Jesus 3 vezes. Aí Pedro vai para onde? Para o plano B dele. Aonde? Um barco e as redes. Aí Jesus aparece para Pedro no barco, no plano B, para dizer, volta ao plano original. Sabe qual é o problema? É que às vezes a gente espera Deus aparecer para ele dizer o óbvio. Volta para o plano original. Cara, Noé passou 120 anos com uma palavra. Construa uma arca. E assim, eu não vou mentir. Eu já estudei muito arqueologia, já estudei muito antropologia cristã. E eu não consigo entender a arca. Porque, tipo, veja só. A maioria dos historiadores e arqueólogos vão dizer que naquele tempo não vinha chuva como nuvem. Mas sim a água saía na terra. Então imagine Deus falando, ó, vai ter um dilúvio. Mas não é, tá bom, mas o que é dilúvio? Tu tem que construir uma arca, tá bom, mas o que é uma arca? E o mais complicado é, eu não sei qual é a tecnologia, porque não existia martelo e nem prego. Então eu não sei qual era a tecnologia. Mas imagine você construindo uma coisa que ninguém viu para uma coisa que nunca existiu. O quão maluco você é? Mas eu não sei de quem é essa frase, mas dizem que diz assim, não era maluco até vir a primeira gota de chuva. E sabe, o que eu acho interessante é que passa 120 anos, aí Deus fala uma coisa interessante para Noé. Noé, entra na arca. Aí a Bíblia diz que Deus fecha a arca. Aí o que acontece? Noé tá o quê? Foi salvo pelo quê? Por estar na arca. Aí na hora de sair, imagine Noé.
Não, eu vou continuar na arca. Eu vou continuar na água. Eu vou continuar naquilo que deu certo. Por quê, cara? Porque quando a gente entende que a mágoa não é só algo que aconteceu de errado com a gente, mas também aquilo que é certo, às vezes a gente fica confortável. E ficar confortável é, às vezes, a gente caminhar naquilo que já deu certo uma vez e permanecer certo. E talvez a gente tá olhando e tá dizendo, mas Deus, por que isso tá dando errado? Então, porque tá na hora de sair da arca. Tá na hora de você ser liberto. Então, quando Paulo está dizendo sobre o menino, ele está dizendo, olha, não tem diferença alguma de um filho do chefe, de um filho de um senhor, de um filho de um lorde, para um escravo. Por quê? Porque ele não consegue a maturidade necessária para usufruir daquilo que ele pode ter de herança. A mágoa faz a gente viver tanto no passado e não amadurece nós como pessoas. A água está sujando você. A água talvez esteja me sujando. Por quê? Porque às vezes a gente veio de contextos diferentes. Coisas machucaram a gente de maneiras diferentes. E Deus está dizendo, eu quero que você vá além. Pessoas que tentaram pregar. Pessoas que tentaram pregar e por causa de uma vergonha nunca mais pregaram. Pessoas que foram paralisadas por algo que aconteceu no passado e as águas sujaram. Pessoas que tentaram cantar e Deus falou, cante, eu vou levar você para as nações e, sei lá, alguém falou que ela não cantava bem, foi desafinada, tomada pela ambição da nossa reputação. Sabe qual é o nosso maior problema? É que a mágoa faz a gente valorizar a reputação. Por quê? Bora lá. Vamos no maior sentido da palavra mágoa. No sentido ordinário, no sentido que todo mundo entende. No sentido que eu e você ouviu a vida toda. O que seria a mágoa? Alguém fez algo de errado comigo, eu não consigo perdoar, e aí eu estou magoado com essa pessoa. Não é isso? Mas sinceridade. Bora lá. O que realmente essa pessoa fez? Quebrou a sua reputação. Te humilhou. Atacou o seu ego. Atacou o seu orgulho. Porque no fim das contas, aquilo que a pessoa fez de errado comigo, nada mais é do que, como assim ela fez algo comigo? Não, mas é justiça, Robson. Eu tô querendo justiça, porque isso e aquilo. Tá bom. Mas quando aconteceu com outra pessoa, você estava tão irritada do mesmo jeito? Não. Então, na realidade, a mágoa, a água suja revela um reflexo totalmente dominado pelo orgulho e pelo ego, de ter uma reputação. E aí, nasce outro ponto da escravidão. Cara, deixa eu explicar um pouquinho sobre a escravidão antes de eu entrar no segundo ponto. Já perdi a homilética já faz tempo. Mas a escravidão, ela, na época de Paulo, era diferente da escravidão em que a gente via. Como assim? Existia vários tipos de escravos. Existia o escravo de guerra, que era mais ou menos se eu ganhar de um povo, o que acontece? Aquele povo, aqueles guerreiros, vai se tornar escravos. Tinha também aquelas pessoas que se endividaram tanto, que disseram, ó, então, eu vou me tornar escravo para pagar a minha dívida. E, na verdade, esse ambiente, essa pessoa escrava só poderia ser do povo de Israel. Por exemplo, se eu fosse um gentio e eu tivesse
com muitas dívidas, provavelmente eu seria morto. Só Israel tinha a ideia fundamental que eu vou me levar como escravo e de repente 6 anos eu vou se tornar um escravo, vou conseguir pagar, ou senão, num ano de jubileu, todas as minhas dívidas vão ser perdoadas. E existia classificações de escravos. Tinha um escravo que ele era mais educado, era o escravo da casa. Tinha o escravo, Gabriel, que esse não era educado, ou talvez ele tinha uma dificuldade, alguma deficiência. Ele era ele trabalhava com coisas que ninguém queria. Tipo, lavar os pés, levar o lixo para um molduro, levar o lixo a um lugar que era meio que era... É porque eu tô falando, mas eu tô tentando lembrar se é realmente essa palavra. Mas era meio que tinha um muro que separava bem longe da cidade, onde eles jogavam lixo. E só os piores escravos, aqueles que não tinham educação, faziam isso. E por que eu tô falando sobre isso? Porque se a gente classificar com a ideia de escravidão que aconteceu aqui no Brasil, que era por causa de uma raça, e a gente olhar para essa escravidão, a gente olha e diz, tá bom, era mais suave. Mas não deixava de ser escravidão. Ainda continuava sendo brutal. Ainda continuava sendo algo que diminuía os valores humanos da pessoa. Então Paulo está dizendo assim, olha, tá vendo esse menino? Por ele não chegar à maturidade, ele não difere do pior dos escravos. Porque ele não é livre. Deixa eu falar, o menino ia levar o lixo, o menino ia lavar os pés? Não. Mas se você não é livre totalmente, você é escravo. E, cara, o segundo ponto, se o primeiro ponto foi a mágoa, o segundo ponto é o quê? A insatisfação do presente. Por quê? Porque a insatisfação do presente é simplesmente porque a nossa vida parou pela mágoa. Nós ficamos parados porque não obedecemos Deus. E aí a nossa vida não vai, não anda. E talvez a gente obedeceu, mas teve o plano B. Ou talvez a gente, tá bom, eu vou fazer aquilo que Deus quer. Aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus falou comigo, aquilo que Deus usou pessoas para falar comigo. Porém, a gente não acreditou, a gente não teve fé. Aí nós começamos a ficar insatisfeitos. A gente começa a reclamar. Cara, não existe possessão demoníaca maior do que reclamar. Foi a reclamação que deixou o povo de Deus 40 anos no deserto. 40 anos sem chegar à terra prometida. Por quê? Porque a mentalidade era de reclamar. A comida do Egito era melhor. Pelo menos, quando a gente trabalhava no Egito, a gente tinha teto. Por quê? Porque toda a mágoa que é gerada no passado e todas as coisas que a gente olha no passado sempre parecem que são melhores do que o nosso presente. Parece que tudo que aconteceu no nosso passado, nossa, naquele tempo eu orava, naquele tempo eu jejuava, naquele tempo Deus fazia e acontecia, e na realidade você ainda estava escravo, sei lá, da pornografia que você já venceu, você era escravo de um pecado, de qualquer outra coisa, mas você olha para a sua vida e diz, eu estou insatisfeito, e aí você começa a reclamar com Deus. Você começa a reclamar com Deus. Pai, por que eu estou vivendo isso? Era para eu estar vivendo outras coisas. Pô, eu sou inteligente. Eu deveria ser engenheiro, eu deveria ser médico, eu deveria, sei lá, ser advogado. Mas o Senhor disse que era para eu pregar a palavra e aqui está eu parado. E Deus está olhando e dizendo, você não se entregou totalmente. Escravos dos princípios desse mundo. Escravos das coisas que esse mundo tem a oferecer. Aonde está o teu coração?
Porque sinceridade. Se o nosso coração da exousia não for em ganhar almas, para tocar na sociedade, para gerar um local para que a presença de Deus venha, e o nosso coração não estiver nesse sentido, não cresceremos. Por quê? Porque Deus não está em um coração dividido com coisas. Exemplo, pessoas que querem manipular pessoas para terem dinheiro, para terem algo. A exousia não é uma igreja que pensa em ser grande para ganhar dinheiro, não. Nós pensamos em ser grande para tocar na sociedade como um todo, declarando que Jesus é rei sobre o Brasil. Se você não entendeu a visão da exousia, a exousia é um lugar que a gente precisa todos os dias pedir para que a presença de Deus esteja em seu lugar. Perdão, vou falar melhor, para que você entenda melhor. É um lugar para que a presença de Deus venha e os filhos de Deus possam tocar a nação e as nações. E se a gente não conseguir entender isso, e planejar, nós vamos ter pessoas para que a gente fique rico ou qualquer outra coisa material, a gente não vai andar. Por quê? Porque Deus quer que você faça tudo para a glória dele. E por quê? Porque o que acontece? A insatisfação nos escraviza. Porque a gente está fazendo tudo para a nossa glória. Mas Senhor, eu sou isso, eu sou aquilo. Por que está acontecendo isso? E às vezes a insatisfação revela outra parte do orgulho, que é o seguinte: peraí, eu entendo que outras pessoas possam viver isso, mas eu sou filho de Deus. Eu tenho que comer o melhor dessa terra, porque tudo que eu tocar abençoado será. Só que Deus, ele só tem aliança com quem tem aliança com ele. O que Deus quer é usar você para a glória dele. É aquilo que eu falei, a gente tem uma geração muito órfã. Tá faltando pais espirituais. Tá faltando pais nesse país que possam dizer: acabou a insatisfação. Eu vou te mostrar aquilo que vai satisfazer todas as coisas da sua alma. Pais que estão posicionados a dizerem uma só coisa: Jesus é suficiente. Deus é suficiente. Não vai ser a bebida que vai te preencher, não vai ser o sexo que vai te preencher, não vai ser o melhor casamento que vai te preencher, não vai ser nada disso. Olha a loucura, você ter o melhor sexo da sua vida, a melhor esposa da sua vida, o melhor casamento possível, a melhor casa, o melhor carro, tudo na sua vida dando certo. Só que Jesus não está com você. Essa é a maior maldição. Lutero já falava que uma masmorra com Deus é um trono, e um trono sem Deus é uma masmorra. Se a gente não conseguir entender isso, nós vamos estar insatisfeitos. E parece que a gente vai dizer que nós estamos satisfeitos com nós mesmos. Mas no final, se Deus falou para você ir, se Deus falou que o lugar que você deveria estar, se Deus falou os fundamentos da sua fé, os fundamentos de que você deve viver, com quem você está brigando? Nós estamos sendo escravos de nós mesmos. Cara, eu estava vendo uma pregação do Dr. Gonçalves e ele falava uma coisa que eu achei interessante. Ele disse que o César, o imperador que dominava toda Roma, era conhecido como Senhor, Filho de Deus, essas coisas. O pessoal comparava e dizia que realmente ele era filho dos deuses, ele era um deus e tal. E aí as pessoas davam o que a ele? Só liberdade, as suas definições, tudo que você possa imaginar. Para quê? Para que esse imperador governasse bem a cidade e tal. Aí a gente pensa, pô, mas que loucura ver um ser humano como Deus. E por que a gente quer ser Deus na nossa vida?
Porque na realidade a gente está fazendo a mesma coisa com essas pessoas. Fazendo de seres humanos divindade. E aí, no final dos tempos, nós estamos fazendo uma divindade com a nossa imagem e semelhança. Tudo aquilo que queremos. Sabe, deixa eu falar algo. Se o teu Deus concorda muito com você, não é Deus que você está falando, não. Se Deus concorda com tudo que você faz, então não é o Deus da Bíblia, não. Se Deus, tudo que você fala para ele diz, então, faz. Não é o Deus, não. Se não for você mesmo, eu não vou nem dizer o que é. Mas você já entendeu. Quando nós estamos iluminados com a insatisfação, a gente não consegue ter mão leve. Robson quer mão leve. Deixa eu falar. Uma vez, o Tiago estava passando, aquele mesmo que quem está assistindo, que fez o teatro comigo, ele estava passando por muitas coisas. E aí ele chegou para mim e disse, então, pai, tá acontecendo isso e isso na minha vida, e Deus tá tirando isso. Aí eu acho que ele procurou uma frase motivacional, sabe? Eu olhei e disse, Tiago, aprenda a ter mão leve. Porque quando Deus tomar, tu não vai tentar segurar. Sabe, a insatisfação faz com que a gente não consiga ter as mãos leves. Para que quando Deus leve, a gente... Não, mas Deus, isso, segura aqui. Mas é o momento de eu ficar confortável. Aí estamos sendo o quê? Escravos. Escravos de nós mesmos. Insatisfeitos com nós mesmos. Cara, a gente mudou a palavra mão leve para coração disposto. Sabe qual é a nossa dificuldade de ter um coração disposto para as coisas de Deus? É porque a gente ainda quer controlar. Sabe qual é o maior pecado, a maior corrente da insatisfação? Controle. Deixa eu controlar a minha vida. Deixa eu controlar. Aí eu não consigo controlar a minha vida. Ai meu Deus, então eu vou reclamar e vou reclamar e eu vou reclamar. Só que os insatisfeitos não entenderam que existe um Deus. E esse Deus simplesmente é soberano sobre todas as coisas. Sabe, a maior cura da insatisfação é nós entendermos que Deus é soberano. É por isso que Paulo, ele prendiam Paulo dizia, tô grato porque a minha prisão fez outras pessoas evangelizar. É isso aí. Então nós vamos bater. E você, Paulo, me batam, porque aí eu vou ter a marca de Cristo. Então a gente vai te matar, Paulo. Morrer é lucro. Então a gente vai te deixar vivo. Que bom, aí eu posso evangelizar. Por quê? Porque uma pessoa que conheceu verdadeiramente Deus é uma pessoa satisfeita nele. Uma pessoa que entendeu que Deus é a coisa mais importante, a coisa mais necessária. Ela entende que o que acontecer na vida dela, tanto faz. Mas o insatisfeito consegue encontrar coisas na sua vida para reclamar. Sabe, Tiago, eu sei que tu gosta de psicanalistas. E eu vi uma história de um psicanalista que ele tinha 2 filhos gêmeos. Só que um filho gêmeo dele, tá ligado? Era o espírito da Wandinha. Triste, depressivo. Já o outro filho dele era totalmente positivo. Aí ele disse, pronto, no dia do aniversário dele eu vou fazer um experimento. Aí acontece que no dia do aniversário ele faz o experimento
E aí ele começa a escutar, de um lado, um choro forte, sabe? Aquela pessoa que está se esgoelando. E no outro lado, uma pessoa rindo, maravilhosamente rindo. Meu Deus, que coisa maravilhosa! E ria de alegria, pulava de alegria, estrondava a casa com alegria. Quando ele chega, ele percebe que o choro vinha do filho depressivo. Ele entra num quarto e o filho depressivo tá: pai, tu não tá vendo o que tá acontecendo aí? O pai olha e diz: o que, menino? Tem vários presentes. Aí eu vou abrir tudinho, vai sujar o quarto. Pai, livra desses presentes, eu não aguento. É muita coisa, é muito... eu não aguento. Aí vai dar uma sujeira, eu vou ter que usar tudo, vou ter que escrever agradecimento para todo mundo. Eu vou ter que agradecer, eu não quero esses presentes. E aí ele chorava, sabe? Aí o pai olhou assim e disse: tá bom. Aí ele: tá, eu vou pro quarto do filho positivo, sabe? Aí ele entra no quarto. Aí no quarto do filho, ele tava pulando assim, todo alegre. É isso! Aí ele... o pai olha pra ele e diz: por que tu tá alegre? Não tá vendo, pai? Tá cheio de esterco. Quer dizer, eu ganhei um cavalo, eu só não achei ainda. Sabe o que é o problema? É que as pessoas... tem pessoas que estão insatisfeitas, mas ganharam muitos. E tem pessoas que ganharam nada, um pouco, mas elas são tão satisfeitas em Deus que estão em plenitude e completude nele. O terceiro ponto que nos escraviza é a ansiedade do futuro. Sabe, a gente nunca viu uma geração tão ansiosa. Eu não sei com vocês, mas quando eu era mais jovem, eu tirava uma foto, aí eu botava no Facebook, aí eu passava uma hora, olhava, quem é que curtiu? Como não era muito popular, era 10 curtidas, 15, 20. E aí eu ficava: meu Deus, será que... meu Deus, eu tô mostrando como eu sou velho pro Facebook. Aí eu via, tá... hoje em dia, a gente vê uma ansiedade não por postar uma foto, não pelo número de curtida, não. Parece que evoluiu. Por quê? A gente fica ansioso, olhando para as pessoas que estão comendo num restaurante belo, num restaurante com as melhores comidas. E aí a gente comeu arroz e feijão e diz: ai, porque eu não tô conseguindo viver isso. Ou senão a gente tem ansiedade, porque a gente olha para a vida de outras pessoas. A gente olha para casamentos que parece que estão sendo melhores do que o nosso. Nós olhamos e começamos a... caramba, por que isso não aconteceu na minha vida? E aí a gente começa a olhar para o nosso e começa a gerar, tipo, ansiedade. A gente fica ansioso porque nada tá dando certo. Por que comigo? Ou senão, às vezes a gente tá tão ansioso com o que vestir, com o que comer, eu preciso viver, eu preciso, sei lá, eu preciso casar, eu preciso daquilo, eu preciso do outro. Sabe, existe, eu chamo de a tia do futuro. Sabe o que é a tia do futuro? É aquela que você chega aí. Você chega, você sabe quem é ela, você quer se esconder, porque ela vai fazer a pergunta: e aí, namoradinhas? Hein? Cadê a namoradinha? Aí você olha pra ela e diz: beleza, ano que vem eu consigo essa namorada. Só pra ela parar. Aí você conseguiu a namorada. Aí você... vou conseguir. Agora eu vou calar essa tia. Aí você chega com a namorada. Aí essa tia olha pra você e diz: quando é que vai casar? Vou trabalhar. Vou conseguir dinheiro, comprar uma casa. Aí você trabalha, você consegue comprar uma casa. Ou aluga uma casa. Aí você casa com
Aí você chega na reunião de família de novo. Agora eu vou ganhar dessa tia. Ela olha pra você e diz: cadê os filhinhos? Agora eu vou ganhar, pronto. Não consegui, mas só tem um filho, tá de boa. Aí você tem um filho, sabe? Você trabalha. E aí nasce o filho. Aí na reunião de família, você olha pra essa tia olha pra você e diz: cadê o outro filho? Tu vai deixar mesmo? Ele só tem um filho. Ele não vai ter um irmão, perdão. Ele não tem um irmão. Ele não vai poder brincar, ele não vai poder... Meu Deus! Você olha e diz: tá bom, vou ter o segundo filho. Aí você tem o segundo filho. Aí você olha pra ela: e aí, tia? Agora que você tem 2 filhos, você precisa arrumar um trabalho melhor, né? Pra você ter uma vida financeira melhor. Essa tia é insaciável! Mas deixa eu te falar, essa tia é nós mesmos. Por quê? Eu vou ser feliz quando tiver uma casa melhor. Aí a gente tem uma casa melhor. Ah, não. Agora que eu tenho uma casa melhor, eu vou ser feliz quando eu tiver um carro melhor. Aí no fim, a gente fica ansioso por uma coisa que nem aconteceu ainda. Aí você fica feliz até quando você tem o carro dos seus sonhos. Cada um tem um carro dos seus sonhos. Gabriel é o Civic. O meu é uma Hilux. O de Thiago, eu não sei. Eu só sei que Thiago só fala em moto. Eu acho que deve ser uma 300. Uma 300. Aí o que acontece? Aí a gente, vou ser feliz quando tiver. Aí a gente tem. Aí andou 1 km, já não quer nem saber mais do carro. Sabe por que isso? Porque eu sempre sonhei com um computador gamer. Agora que eu tenho, eu mal uso. Por quê? Porque isso não nos satisfaz. Isso que causa ansiedade, isso que a gente disse, vou lutar pra ter. Cara, é bom, lute, tenha, mas saiba que isso não vai te dar felicidade. Mas tem outras coisas que acontecem com a ansiedade. Você lembra aquilo que eu falei da mágoa? Você lembra daquilo que eu falei sobre a insatisfação? A ansiedade, ela trabalha com os dois. Por quê? Porque a ansiedade faz você ficar insatisfeito com aquilo que você ainda não conquistou. E isso causa insatisfação no seu presente. A ansiedade, ela faz com que você tenha desconfiança de Deus. Por quê? Porque ainda não chegou, você olha e diz: Deus, quando é que o Senhor vai me abençoar? Quando é que o Senhor vai falar? O Senhor não disse que eu ia pregar para as nações? Aí a gente tá com uma geração de Sansão. Por quê? O que é a geração de Sansão? Às vezes Deus dá tudo, mas Ele insiste no erro. Sério, vamos lá. Deus tirou tudo de Jó. E Jó continuou sendo fiel a Deus. Deus deu tudo para Sansão. Sansão deveria ser um dos caras que a gente olhasse e diz: caramba, esse cara foi o melhor juiz de Israel. Esse cara lutou com os filisteus e tal e tal. Mas quando a gente só vê Sansão e a sua história, a gente só percebe: ele errou. E o maior auge de Sansão foi a sua própria morte. Cara, a ansiedade causa isso em nosso coração. A ansiedade faz com que você espere a morte, faz com que você se sinta oprimido. Sabe, ela aperta o seu coração. Ela aperta o seu coração e você não consegue ver. Ela te sufoca tanto com o futuro que você não consegue mais ver futuro. E Deus está dizendo: ei, olha para os lírios do campo. Eu visto eles. Eu não vou vestir você. Mas o meu problema não é roupa, é fome. Ei, olha para as aves. Ela não é nem o ápice da criação, mas ela também não reclama.
sempre tem comida para elas. Sabe o que é a ansiedade? É a desconfiança de que Deus pode prover. A ansiedade nos prende e nos escraviza a viver uma vida onde a gente quer sempre algo mais, como essa tia insaciável. Porque no fim das contas, a ansiedade mostra o nosso orgulho de novo. Por quê? Porque o que é uma pessoa ansiosa, cara? Ela pensa: caramba, eu poderia estar vivendo algo mais. Sou tão bom. Sabe, quando a igreja estava em perseguição, ele olhou para aquela igreja e disse: joga toda a ansiedade aos pés de Deus. Sabe o que Pedro estava realmente falando? Era dizendo: cara, Jesus é suficiente. E ele estava dizendo simplesmente: cara, você tem um pai. Amados, olha só. Quando Jesus ele é levado ao deserto, qual foi a primeira tentação do diabo? Transforma essa pedra em pão. Mas sabe o que o diabo falou anteriormente? Se você é filho de Deus. Sabe o que o diabo estava dizendo? Olha aí, passando fome desse jeito, e tu ainda vai sofrer na cruz. Nem eu faria isso com meu filho. Mas se tu é filho de Deus, por que tu tá sofrendo? Aí Jesus fala o quê? Vem cá, Thiago. Eu quero que você fale de Jesus. Porque como tu é parecido com Jesus, agora tu tem que usar a voz de Jesus agora, viu? Nem só de pão e verá nome, mas sim toda a palavra que sai da boca de Deus. É tão bom sentir a presença de Jesus. Deixa eu te falar. A palavra é a fonte do nosso prazer. Porque é na palavra que eu conheço o Deus verdadeiro. Jesus é suficiente e Ele é Pai. Você tem um pai. Larissa, você tem um pai. Tiago, você tem um pai. Gabriel, você tem um pai. Não precisa ficar ansioso. Sabe, o filho pródigo, ele sai da casa do pai. Aí a Bíblia diz que ele perde tudo. E quando ele perde tudo, ele vai cuidar dos porcos. E sabe, tem um ponto ali que é muito interessante. É que ele desejou a comida dos porcos. A Bíblia não diz que ele comeu a comida dos porcos. Ele não diz. A Bíblia não diz que ele chegou perto e botou na boca. Não, não. Ele desejou. Deixa eu botar no mundo espiritual, Gabriel. Sabe o que Deus estava dizendo? Ei, fora da minha casa, fora da minha presença, tudo o que você fazer é comida dos porcos. Aí ele observa isso, só que ele não volta por causa da presença do Pai. Ele volta por causa de quê? Do pão. Porque ele diz assim: eu vou voltar para casa. Porque os servos, a palavra servos também deveria ser traduzida como um escravo. Os escravos do meu pai não têm falta do pão. Deus talvez use a sua necessidade para trazer você de volta para a casa do Pai. Mas quando você chegar na casa do Pai, você vai ter a presença do Pai. O Pai está te esperando. Sabe? Aquele filho tinha de reclamar de alguma coisa? Não. Por quê? Porque tudo era do Pai. Ele não tinha mais herança e não ia ganhar mais nada. Tudo aquilo que ele tinha, ele não merecia. Por quê?
O pai dele fez isso porque ele era filho. Eu até tirei do... Eu quero que você leia do verso 6. No capítulo 4, do verso 6, que diz: E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, e por meio dele clamamos: Abba, Pai. Agora você já não é escravo, mas filho de Deus, e uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Sabe o que ele estava dizendo? E para eu finalizar, cara, para de querer algo, porque você já é herdeiro dele, sem que você merecesse, sem que você fizesse qualquer coisa para merecer. Sabe o que ele está dizendo? Desiste da tua mágoa, perdoa o teu irmão, porque você era só um mendigo, sujo, do pecado, com cheiro de porco. Você estava totalmente inundados com seus pensamentos, e você até queria ser o quê? Escravo, servo, porque todo mundo que volta para a casa de Deus sempre diz: eu vou servir, e Deus está dizendo: ei, eu tenho uma porta maior, de filho. E quem é filho entende que o pai cuida. Quem é filho entende que pai é soberano. Pergunta, Adiel, você está perguntando: ah, papai, será que papai vai pagar a conta? Não! Por quê? Porque ele é filho. E sabe qual é o nosso problema? É que a gente não consegue ser plenamente entendido que nós somos livres. Por quê? Porque não existe um pai amoroso. Então todo o problema da mágoa, todo o problema de insatisfação, todo o problema da ansiedade é falta de paternidade espiritual, do pai espiritual eterno. Porque se a gente entendesse que não é sobre nós, se entendêssemos que não, ah, mas Robson, você está dizendo que ansiedade é falta de Deus. Não, eu estou dizendo que ansiedade é falta de pai. Porque toda doença da sua psique, da sua mentalidade, e eu estou falando de depressão, ansiedade, é uma falta de entendimento, de identidade. Por quê? Porque o filho pródigo, ele entendia e pensava naquilo que ele era. O quê? Um cara que queria viver os prazeres dele, os desejos dele. Escravo na visão dele. E aí, quando ele se deu conta, ele, em vez de ele querer voltar para a casa do pai para ser filho, ele pensa: eu quero ser escravo. Por quê? Porque na cabeça dele a minha identidade vai ser sempre escravo. Escravo da necessidade do pão. Só que o Filho de Deus, ele está preocupado com a revelação da palavra de quem é Deus. Porque quanto mais eu entro na revelação de quem é Deus, mais eu me sinto completo, mais eu me sinto profundamente liberto da amarra, do pecado, da mágoa, da insatisfação. Sabe como é bom ter uma mão leve e um coração disposto? Vou deixar a pausa dramática. Sabe o que é? Eu até esqueci a pergunta. Eu sei. Sabe como a gente deixa as nossas correntes, a nossa prisão, e a gente tem as mãos leves. Vem cá, Jesus, de novo. Hoje eu vou te usar. Vê só. Tenta pegar a Bíblia. Eu vou continuar lutando com Deus se eu tiver a mão, o quê? Pesada. Mas quando eu entender que até aquilo que eu estou segurando é dele,
não se torna leve. E o meu coração se torna disposto. Deixa eu te falar. 2 toneladas de algodão e 2 toneladas de ferro têm o mesmo peso. O que diferencia é a quantidade. Você não deve ter entendido. Eu vou te explicar. 2 toneladas de ferro e 2 toneladas de algodão têm o mesmo peso. A diferença é o material. Mas quem leva 2 toneladas de ferro se machuca mais do que quem leva 2 toneladas de algodão. Eu preciso explicar mais alguma coisa? Tá, eu vou revelar mais ainda. Quando eu vejo 2 toneladas de ferro e eu coloco num caminhão para levar, eu me machuco. Por quê? Porque o ferro arranha. Mas se eu pego 2 toneladas de algodão e coloca no caminhão, eu não me machuco mais. Deixa eu te falar. Quem tem um coração disposto e a mão leve, sabe que o peso é o mesmo, mas não se machuca mais. Amém?